Olá. Tudo bem, razões do meu salário? Como é que vocês estão? Bom, gente, nós já verificamos aqui a questão da recrutamento e seleção, né? Vimos também aqui o programa de relacionamento, né? Programa de relações com o empregado, que tem muito a ver com aquilo que, de forma geral, deve conter num programa de integração, né, de novos empregados. Vimos a questão do contrato de trabalho, né, os tipos, modelos, modo, né, como se do contrato de trabalho, né, nós vimos a questão da celebração, do modo e do prazo, né, no vídeo anterior, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, tá? Nós vamos fazer uma revisão. Na verdade, gente, não é nem revisão, porque eu vivo confundindo, na verdade eu confundo vocês com uma outra turma. Não é nem revisão, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo aquilo, tá? Que deve conter no momento que vocês vão trabalhar com a admissão do novo empregado, tá? Eu não sei por que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma revisão com vocês sobre o assunto, mas não tem nada a ver, não é nada disso, tá? Então nós eu vou aprofundar um pouquinho mais os detalhes dos contratos, né? Depois eu vou citar algumas situações aí que envolvem, tipo, porque o salário família, tá? Que envolve a entrega de documentação, né? O porquê da entrega de algumas documentações, né? E aí a gente vai dar uma aprofundada maior. Após a fase de recrutamento e seleção, quando o determinado candidato é aprovado, o empregador deverá formalizar a contratação com a apresentação dos documentos e procedimentos necessários para a confecção do contrato de trabalho. Além da apresentação dos documentos pessoais do empregado, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, né, os documentos necessários mais importantes para nosso conhecimento, né, certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos, para finalidade de salário e família, também tem a questão da caderneta de vacinação, também, né, ela tem que ser entregue, né, comprovante de endereço para a finalidade de saber se o empregado precisará ou não do vale transporte, tá? São alguns documentos, vamos dizer assim, pessoais, tá? Do novo trabalhador. A gente não pode esquecer que antes de qualquer movimento, antes mesmo da contratação desse novo empregado, ele tem que fazer o exame admissional, né? Que também é conhecido como atestado de saúde ocupacional, né? Que é aquele documento que a gente vai numa clínica contratada pela empresa, ou caso a empresa tenha esse departamento dentro da sua estrutura, nós vamos lá e fazemos esse exame médico. É um exame médico, né? E que nos coloca como aptos ou inaptos ao trabalho. Obviamente, estando aptos, nós vamos juntar esse documento juntamente com com os outros documentos pessoais e vamos entregar na empresa. Se tiver inapto, nós também teremos que voltar à empresa para darmos a satisfação, né, da nossa
do porquê que a gente não porque que a gente não vai ser contratado. O exame admissional, dependendo da função, dependendo da atividade, né, que o empregado vai exercer, ele pode ser muito mais detalhado do que comumente é, né? Como, por exemplo, você olhar a pressão, batimentos cardíacos, né? Hoje em dia ainda nós temos uma espécie de um questionário, né? Que a gente preenche, né? Que tem uma série de perguntas, teve doente, fez cirurgia, faz uso de remédio frequente e tal, essas coisas todas. Tá? Nós não podemos mentir, tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Então, vimos, né, o exame admissional. Aí, em seguida, a gente, óbvio, né, junto com esses documentos, vai a carteira de registro de empregado, que é onde nós seremos o famoso registro, né? O registro em carteira, né? E aí, esse contrato ele é individual de trabalho, que é o acordo tácito, né? Que é o verbal. Vocês viram no vídeo anterior, né? O contrato, o acordo tácito. O contrato tácito é aquele que você apenas faz, tem um registro na carteira, né? E nós podemos citar aí alguns exemplos, como, por exemplo, o empregado doméstico, né? Como eu sempre falo, né? A dona Rosa, aqui perto da minha casa, né? Que tem a lojinha dela, e ela não tem, ela, né, não tem nenhuma estrutura, né, que comporte, por exemplo, algo mais detalhado, como um contrato de trabalho expresso, né, que é o contrato de trabalho por escrito. Então, ela simplesmente vai pegar aquele contrato, a carteira de trabalho do empregado, vai mandar para o contador, eu acredito que ela tenha, e ele vai fazer o devido registro. E o trabalho, né, que esse novo empregado tem que executar dentro da loja, é ela mesma que vai dizer, não precisa de um contrato específico para isso, como é também o da empregada doméstica, né? Quanto é o contrato expresso, ela requer um pouquinho mais de detalhes, porque a função também, às vezes, a empresa, a estrutura da empresa, a função exerce um pouquinho mais de detalhes, né? E aí vai depender muito, né? Se o empregado vai trabalhar com o carro da empresa, se vai usar qualquer outro tipo de equipamento da empresa, ele tem um termo de responsabilidade, enfim, tudo isso tem que constar no contrato, né? Em algumas empresas, esses termos eles vêm anexos, né, ao contrato, mas sempre tem que ter algo que diga, que oriente, né, vamos dizer até mesmo que discipline, né, o empregado quanto ao uso de qualquer material ou equipamento da empresa. Então, esse aí é o contrato expresso, né? Então, o objeto do contrato será a prestação de serviço pelo empregado, pessoa física, pessoalmente, tem o caso da pessoalidade, subordinado, ou seja, tem a subordinação, e o não eventual, que é a habitualidade, ao empregador mediante o pagamento de salário. Ou seja, para que você seja empregado de uma empresa, vamos dizer assim, né? Além de toda essa questão burocrática, tem que existir a pessoalidade, ou seja, você exerce aquela tarefa, né? A subordinação, você recebe essa tarefa de alguém e a esse alguém você deve satisfação, e a habitualidade, né? Que é o horário específico de trabalho, né? Então, essas três pessoalidade, subordinação e habitualidade caracterizam que você é empregado de uma empresa. O que acontece, às vezes, com o trabalho voluntariado, e algumas entidades acabam sofrendo processos, enfim, né, tendo problemas, né, na justiça do trabalho por conta disso, é justamente porque aquele empregado ele acaba
tendo essas três características, né? Pessoalidade, óbvio, pessoalidade, porque ele tem que exercer o trabalho, mas aí caracteriza a subordinação, né? Ou seja, ele recebe uma ordem e tem que dar satisfação de quem ele recebeu essa ordem. E a habitualidade, que é o horário fixo, né, desse trabalho voluntário. Quando existe isso, tá, só o fato de ter a habitualidade, né, segunda parte sexta, das 14 às 16, isso já dentro da Justiça do Trabalho, já caracteriza vínculo empregatício, né? Então, quando a gente vai administrar essas situações, né, nós precisamos entender bem essa característica. É a mesma coisa o estagiário e o jovem aprendiz, que eu ainda estou devendo para vocês a explicação do jovem aprendiz, que eu vou falar para vocês em sala de aula, tá? Quando a gente estiver com a reunião aberta, aí eu falo um pouquinho sobre o jovem aprendiz. Já preparei um materialzinho legal para vocês, tá bom? Então nós temos essas características, não esqueçam: pessoalidade, subordinação e habitualidade, que vão caracterizar, né, você como empregado de uma empresa. Aí nós vamos partir para o contrato de trabalho, para os contratos, né? E aí nós temos o contrato de trabalho por prazo indeterminado, né? Que é o tipo mais comum de contrato de trabalho, mais usado no Brasil. No contrato constará a data de início da atividade, mas não constará a data de encerramento, podendo ser rescindido a qualquer momento, desde que haja aviso prévio entre as partes. Isso significa dizer que tanto o empregador quanto o empregado poderá encerrar o contrato a qualquer momento. Um único dia de trabalho já dará direito ao aviso prévio. Aviso prévio nada mais é do que o aviso que o empregador dá ao empregado ou vice-versa, de que a relação de emprego se encerrará. Se a iniciativa de extinção do contrato de trabalho for do empregador, deverá pagar ao empregado mais 30 dias de salário. A empresa escolhe se o empregado deverá ou não trabalhar esses 30 dias. É o que a gente chama de aviso prévio indenizado, né? Você acaba o teu vínculo, você deixa de trabalhar e recebe esses 30 dias. Mais esses 30 dias que você tem direito. Se a iniciativa for do empregado, ele deverá pagar para o empregador, ou trabalhará mais 30 dias e, obviamente, receberá por isso, ou, se não quiser trabalhar, deverá pagar do seu bolso o valor equivalente a 30 dias de salário. Como é que eu posso falar para você aqui isso aqui? Bom, tem a opção, né? Pode ser um acordo entre as partes de não cumprir o aviso prévio, né? No caso de pedido de demissão por parte do empregado, de não cumprir o aviso prévio. Agora, se cumprir o aviso prévio, tem que pagar. Aí não tem jeito, tá? Perdão, se a empresa exigir que o empregado tenha que cumprir o aviso prévio e ele não quer cumprir, que é um direito dele, só que ele tem que saber que ele tem que pagar, tá? Então, aqueles 30 dias ele vai ter que pagar e vai ser do bolso dele, tá? Aí o acordo como ele vai pagar é o acerto entre ele e o empregador, tá? Na vigência do contrato por tempo indeterminado, são devidas todas as verbas trabalhistas, tais como salário, férias acrescidas de 1/3, que é o apoio de férias, que é o que eu falo, né, que é o único dinheiro realmente de férias, né, é os 30%. Né? Aqueles 30%, sim, é o que o trabalhador, é as férias do trabalhador. O resto é antecipação de salário. Né? Ou seja, você voltar a trabalhar, se você tirou 30 dias, no mês seguinte você não tem salário. Venda de férias não é legal, tá? Não é legal vender férias. Mas isso é um outro ponto. Falamos mais para frente.
Falei das férias, 13º, né? Licença maternidade, depósito de fundo de garantia, entre outros. Vamos lá. O contrato de trabalho por tempo determinado poderá ser rescindido a qualquer momento por uma das causas abaixo. Rescisão sem justa causa. O empregado receberá todos os direitos, podendo levantar por receber. Então, toda vez que eu falar levantar, levantar fundo de garantia, que é o modo jurídico, né, de se falar, eu quero dizer que ele vai receber, tá? O fundo de garantia acrescido de multa de 40%. Além do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, né, isso vai tudo constar na rescisão, ok? Rescisão com justa causa. O empregado receberá apenas o saldo de salário, dias trabalhados e férias vencidas, se tiver. É só isso. Demissão por justa causa é somente isso que se recebe. Tá? A não ser informação judicial lá na frente, né? O juiz resolva por conta que não tem uma comprovação do merecimento dessa justa causa, né? E não fica comprovado que, né? E aí geralmente o juiz acaba fazendo um acordo e tal, né? E aí a empresa acaba liberando o fundo de garantia, pelo menos o fundo de garantia, né? Do trabalhador acaba acontecendo, tá? Para você fazer para você conseguir fazer uma justa causa, né? Tem que estar muito bem documentado, tá? Não é simplesmente você, ele vai, como falar, brigou, agrediu alguém, ou roubou. Isso tem que ter prova. Se você não tiver prova, né, que realmente a pessoa é robusta mesmo, né? Não esquece, tá? É bobagem e ainda você corre o risco ainda da empresa tomar um processo por danos morais, tá? Temos também a rescisão por iniciativa do empregado, que é o pedido de demissão. O empregado receberá seus direitos, mas não levantará o fundo de garantia e nem receberá multa de 40%. Além disso, terá que pagar ao empregador o aviso prévio, ou ele é trabalhado ou indenizado. Rescisão indireta. Quando o empregado vai para a justiça e alega uma das causas do artigo 483 da CLT, que são os atos que o empregador não pode praticar contra o empregado. É a justa causa do empregado no empregador. Nesse caso, se provar o motivo que alegou, receberá todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa, inclusive com a multa de 40% do fundo de garantia e aviso prévio. Casos que podem incidir numa rescisão indireta: assédio moral, não pagamento de fundo de garantia, não recolhimento, né, do fundo de garantia. Qual é a outra coisa? Não deixar de pagar vale transporte, ou deixar de pagar qualquer tipo de benefício estipulado em lei, tá? Tudo isso daí o empregado ele pode, ele vai contratar um advogado e tal, ele pode entrar com um pedido de rescisão indireta, horas extras não pagas, salário atrasado, tudo isso pode ocorrer, tá? Um exemplo disso são jogadores de futebol, quando entram na justiça porque a empresa não está depositando fundo de garantia, perdão, porque não pagou direito de imagem, né? Quando o jogador entra na justiça, isso é rescisão indireta. Rescisão por mútuo acordo, nova modalidade criada com a reforma trabalhista, onde o empregado e empregador fazem acordo para a rescisão do contrato de trabalho. O empregado receberá, nesse caso, todos os seus direitos, mas levantará apenas 80% do fundo de garantia. E receberá multa de 20% sobre o fundo de garantia. Se o aviso for indenizado, será apenas 15 dias. Tá? Se for trabalhado, será 30 dias.
o empregado não terá direito ao recebimento do seguro-desemprego. Tá bom? No caso aqui do acordo mútuo. Quando é que ele tem direito ao seguro-desemprego? Demissão sem justa causa e na rescisão indireta, se existir um acordo aí, uma previsão, tá? Para que a pessoa possa ter o direito a receber o seguro-desemprego, tá bom? Contrato por tempo determinado é aquele que estabelece o início e o fim da relação contratual. No contrato de trabalho por tempo determinado, deverá constar obrigatoriamente o dia do início e o dia do término. A duração máxima do contrato de trabalho por tempo determinado é de 2 anos, com exceção do contrato de experiência, que é de 90 dias. O contrato de experiência somente poderá ser renovado uma única vez. Os demais contratos por tempo determinado poderão ser renovados várias vezes, desde que o prazo total não ultrapasse 2 anos. Tá? Ele só é permitido em 2 situações. Antes de falar isso, se eu não estiver enganado, no último vídeo, eu dei o exemplo de ser 6, né? Contrato de 6 meses, depois de renovado mais 6 meses, mas eu acho que eu não lembro, mas eu acho que eu esqueci de complementar isso, né? Tem 2 anos, né? O prazo de duração do contrato determinado são de 2 anos, né? Então, mas eu posso estipular de 6 meses, até completar 2 anos, tá? Quando é que é permitido, né? São as 2 situações. Uma delas é que eu falei anteriormente, que é aquela questão, né, de você substituir, né, um empregado por aquele período, pode ser uma licença maternidade, pode ser uma licença médica, né, e aí eu não quero nem comprometer o meu quadro, não quero comprometer o meu custo, a minha folha de pagamento, então eu faço um contrato um empregado, que ele vai ficar um determinado período, tá? Chegando nesse período, eu posso rescindir o contrato desse profissional. Ou pode ser que, vamos supor, que ela faça um planejamento que vai sair, não sei, 2 ou 3 mulheres vão sair em licença maternidade, e elas vão ser em licença maternidade, ainda vão tirar mais os 30 dias de férias, aí eu posso contratar uma pessoa para fazer a cobertura, né, dessas profissionais. Né? Tranquilo, tá? Tenho aí um contrato por prazo determinado. Ou então tem um projeto, tem um trabalho que vai durar 6 meses, né? Alguma coisa nesse sentido, que eu posso também fazer esse tipo de contrato. Tem um projeto, fechei um contrato e eu preciso de um engenheiro durante 1 ano, durante 18 meses, enfim. Então, eu posso contratar esse profissional enquanto durar esse projeto, tá? O outro é o contrato por experiência, né? Que é o contrato de 90 dias, né? Que é dividido em 45 por 45 dias, tá? Contrato de experiência que é aquele, né? Que é não é um contrato específico, é apenas um carimbo que se tem na carteira de trabalho, já está embutido no contrato por prazo indeterminado, né? E que, bom, passando os 90 dias, o empregado vai feliz. Antes dos 90 dias, ele é demitido. Tá? É a famosa experiência. Ao término do contrato, né, já previsto anteriormente, terá direito a todas as verbas trabalhistas, além do levantamento do fundo de garantia. Não terá direito à multa dos 40%, tá?
já que não é, ele não está sendo demitido, é o contrato que acabou, ok? Nem aviso prévio, pelo mesmo motivo. Todavia, se o contrato por tempo determinado for rescindido antes do prazo estipulado, o empregado, além das verbas rescisórias, tá, terá direito ao recebimento de metade dos salários a que teria direito até o término do contrato. Exemplo, se o contrato era de 12 meses e ele foi demitido após 6 meses, né, ele, além das verbas trabalhistas, terá direito aos salários de 3 meses, tá, que é a metade do tempo que faltava. Beleza? Se o contrato for rompido pelo empregado antes do seu término, deverá pagar indenização ao empregador, desde que esse prove que o rompimento trouxe prejuízos para a empresa. O valor máximo de indenização será de metade do tempo que faltava para acabar o contrato, tá? Contrato de trabalho intermitente. Essa é a oficialização do bico, tá bom? Vamos lá, eu acho que eu usei segurança, né? No outro, no outro, no outro vídeo, né? Mas então, enfim, a pessoa que presta, né, serviço em bares e restaurantes poderá continuar prestando, mas poderá fazer o contrato de trabalho intermitente, é um contrato que é feito, tá bom? Poderá celebrar esse tipo de contrato com vários locais, tá? Ou seja, várias casas noturnas. Nesse contrato constará que o empregador deverá avisar o empregado com 3 dias de antecedência quais os dias e horas que quer que ele trabalhe. E o empregado terá um dia útil para responder se vai ou não. Se não disser nada, é porque não irá trabalhar. Então, pessoal, 3 dias antes, o empregador entra em contato com o trabalhador, né, informando os dias que vai necessitar do trabalho, do serviço dele. Se ele não responder, se o trabalhador não responder, tá, entende-se que ele não vai ao trabalho. Se ele responder, a vaga dele está garantida. Por que isso, gente? É o tempo de se fazer aí as contas aí que nós vamos falar. O pagamento, né? Fazer a contabilidade do pagamento que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Nesse tipo de contrato, o empregado somente recebe pelas horas trabalhadas e, por esse motivo, poderá recusar o chamado do empregador. Eu acho que o grande risco disso, né, é que você pode se queimar com esse empregador. Então, tem que tomar muito cuidado. E essas coisas às vezes acontecem, né? E você está trabalhando, por exemplo, quando você faz bico, né? Você está trabalhando aqui com um grupo, com um pessoal, e aí, de repente, esporadicamente, você vai fazer um outro trabalho que você gosta, esse outro trabalho te chama, e você deixa esse trabalho aqui para lá, né? E aí, quando você quer voltar para esse aqui, você deixou esse pessoal na mão, eles já colocaram outra pessoa no seu lugar, né? Então, é meio complicado. E na prática, né? Na prática também, quem trabalha numa casa, trabalha naquela casa, né? Dificilmente, né, ele fica pulando de galho em galho, né? Né? Ele trabalha ali, então ele sabe quarta, quinta, sexta, sabe, domingo, ele vai para aquele direto, ele vai lá. Então, não acho arriscado esse tipo de entendimento, né? Que você pode fazer várias. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque você pode se queimar. Então, para quem faz bico, né? A não ser que não tenha uma frequência, né? Pô, você não é frequente, né? Tipo, olha, eu vou te chamar aqui quando faltar alguém, aí é outra coisa, né? Quando faltar alguém aqui, que eu vou te chamar para trabalhar. Você não pode ficar esperando, né? Aí numa dessa situação é até flexível, né? Dá até para se entender.
O próprio contratante também vai entender isso daí, né? Tá. Desculpa. Após trabalhar aquelas horas estipuladas, o empregador deverá pagar ao empregado o valor contratado, que é o salário hora. Pagará também todas as verbas trabalhistas proporcionais como se o contrato fosse rescindido. Entendeu? Porque por conta do porquê dos 3 dias antes, do porquê que você tem que aceitar, tá? É por conta disso, você precisa fazer todos esses cálculos, eu tenho que pagar proporcionalmente aos dias que você trabalhou, tem que fazer um cálculo proporcional trabalhista sobre isso, e aquilo que eu vou te pagar, né? Sei lá, um exemplo, um dozeavos, né? Você entender que eu tenho que calcular tudo isso daí para que possa ser feito o pagamento, tá? Assim trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebe e não há qualquer prejuízo. Existem alguns acordos, né? Você recebe de 15 em 15 dias, em algumas situações até. Às vezes você fecha um acordo lá, você recebe por mês, né? Esses dias trabalhados. Mas a lei ela diz que trabalhou, recebeu. Então você tem que estar, né? Você pode até fazer esses outros acertos, tá? Mas legalmente trabalha, recebe. Acabou o expediente, acabou lá a balada, pegou o dinheiro, vai para casa. Tem registro em carteira de trabalho, recebendo fundo de garantia mensalmente e com o recolhimento da taxa previdenciária. O teletrabalho é o chamado home office ou trabalho em casa, né? O empregado cumprirá sua jornada de trabalho em sua casa com todos os equipamentos fornecidos pela empresa. Deverá ser estipulado como a empresa reembolsará o empregado pelos seus gastos, luz, internet, telefone e outros. Nesse tipo de trabalho, o empregado não poderá ser descontado se começar a trabalhar mais tarde e não receberá horas extras se trabalhar além do horário. O empregador pode alterar a forma de trabalho a qualquer momento, determinando que o empregado volte ou comece a trabalhar nas dependências da empresa, mas para isso terá que dar um prazo de 15 dias para o empregado se adaptar. Então, pessoal, algumas coisas. O teletrabalho, hoje, já está. As empresas já estão contratando para esse fim, né? Inclusive, já estão exigindo velocidade de internet, que a pessoa tenha um determinado tipo de equipamento, né? Um notebook ou um computador que consiga fazer o trabalho que ela necessita, né? Com as formatações, né? Cabíveis e tal, então, velocidade, tudo, capacidade de armazenamento, então. E o headset. Que é aquele fone, né? Que vem aqui que tem todo um funcionamento especial. É diferente de você usar o fone de ouvido comum, tá? E muitas vezes você também tem que ter alguma coisa. Por que da velocidade? Por que o computador precisa ser moderno ou ser mais atualizado? Porque você vai, muitas vezes, o sistema da empresa você vai acoplar no seu computador e durante, né, o teu período que você está lá, você entra, né, você entra nesse sistema, né? Isso que é interessante, né? Isso é muito interessante. E é um modelo, né, que já está aí, que é quase está se tornando uma realidade, até porque muitas empresas conseguiram reduzir custos e aumentar o seu lucro a partir dessa nova modalidade, tá? Tem um contrato especial, tem uma regra especial de trabalho, né? Tem que ter um contrato especial, por isso que a gente coloca aqui como um contrato em separado.
Tá legal? Porque você vai ficar em casa, se a empresa paga vale-refeição, ela vai ter que transformar o vale-refeição em vale-alimentação, enfim, tem todo um trâmite burocrático. E se for a necessidade de você voltar a trabalhar, você precisa de uns 15 dias. A adaptação é mais por conta disso, porque você deixa de receber o vale transporte, né? Em algumas empresas, você tem uma certa obrigatoriedade de 15 em 15 dias, né? Uma reunião, e aí você vai receber o teu vale transporte para essas viagens, né? E aí, conforme voltando ao normal, você tem que receber para os outros dias também, né? Então, por isso que é o tempo também de se fazer o acerto, né? A empresa colocar, enfim, você ter à disposição tanto do vale transporte como também o teu vale refeição, tá? Bom, falamos dos contratos, carteira de trabalho, né? Nós temos algumas anotações na carteira de trabalho, né? Ela tem uma característica dela, né? Ela só é para anotações relacionadas ao trabalhador. Não tem, assim, nada de penalidade, tem aquelas observações gerais, não, ali não tem nada disso, né? Se ele teve algum problema disciplinar, penalidade, motivo de demissão, atestado médico, nada. Nada disso é para ser colocado. O que tem que ser colocado lá, além da admissão, né, do contrato, né, de trabalho, admissão, férias, a função que o empregado exerce, e aumento de salário, e o carimbo da contrato de experiência, vamos supor uma mudança de endereço da empresa, né, porque a empresa no contrato está com um endereço, aí se muda para outro. Enfim, são essas coisas. Nada é particular do empregado, tá? Nossa carteira de trabalho não é para isso. Depois nós temos aí, né, dentro desse processo, também, na hora da entrega de documentos, nós temos a declaração de dependentes, né, para fins de desconto do imposto de renda. Tá? Desculpa. Quem é que pode, né? Quem são esses dependentes, né? Primeiro, o companheiro ou a companheira com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou o cônjuge. Qual é essa diferença, companheiro e cônjuge? Que cônjuge é aquela pessoa casada legalmente, tá? Esse é o cônjuge, é, pelas regras da lei, tá? Esse é o cônjuge. E companheiro é aquele que não é casado ilegalmente. Filho ou enteado até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Filho ou enteado, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos de idade. Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, ou seja, sem dependência financeira dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial até 21 anos ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, com idade de 21 até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. Pais, avós e bisavós que tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até o limite de isenção do imposto de renda. Menor pobre até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e de quem detém a guarda judicial. Pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Para efeito de imposto de renda, não basta apenas ter um bom coração, tá? Tem que ter também a documentação necessária. Aí depois nós temos a questão do salário família, né? O salário
que por conta dos documentos que a gente entrega, que vocês vão ver aqui. O salário família deverá ser pago a partir da entrega do documento em que o empregado provar a filiação ou a equiparação de filho. Ou seja, quando a apresentação da certidão de nascimento, da certidão judicial de tutela ou dos documentos do enteado. Equiparação de filho é quando a pessoa ou tem a tutela, né, ou tem documentos que comprovem que o enteado é dependente dele, que ele cria o enteado. Obrigação de quem recebe o salário família. Apresentação da carteira de vacinação, né? Essa parte acho que a gente nós falamos, né? Quando a gente fala dos documentos, né? Que tem que ser entregues, né? Atualizada ou documento equivalente das crianças com até 7 anos de idade no mês de novembro. E a apresentação de comprovante de frequência escolar das crianças a partir de 7 anos de idade nos meses de maio e novembro. Dos 7 aos 14 anos, né? A gente tem que apresentar o comprovante de escolaridade. Não tem carência, tá? Entregou o documento no próximo mês. O profissional já tem direito, no próximo salário, já tem direito ao benefício, tá? Óbvio, tem uma regrinha, né? Você tem que ter aí, porque tem uma tabela, né? Então, para que o profissional tenha esse direito, ele tem que receber até R$ 1.503,25. E ele vai receber por filho R$ 51,27. Tá? Todo ano muda. Tá? Todo ano essa porcentagem, esses valores são alterados. No ano de 2020 era R$ 1.425,56 e o trabalhador recebia R$ 48,62 por filho. A suspensão não é devido ao salário família no período entre a suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da frequência escolar ou pela falta de atestado de vacinação, e seu reativamento, salvo se provada a frequência escolar regular, no período, né, ou apresentado o atestado de vacinação obrigatório, respectivamente. Ou seja, tem que apresentar esses documentos, carteira de vacinação em novembro, certidão de frequência em maio e novembro. Tá? Não apresentando isso, a empresa pode cortar o salário família e vai ser reativado na apresentação desses documentos. Tá? Cessação do pagamento. Por morte do filho ou equiparado ao contar do mês seguinte ou do óbito, quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo ser inválido a contar do mês seguinte ao da data do aniversário, pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade ou pelo desemprego do segurado. Uma vez me perguntaram, mas por que desemprego? Por razões óbvias, né? Você deixou de ter o salário, você deixou de trabalhar, deixou de ter, né? Você perde o direito ao salário família. O benefício é apenas para os empregados formais. Depois nós temos a declaração do Vale Transporte, que a gente sabe que as pessoas falam que é benefício, eu não entendo assim, porque é lei, então é obrigatório você ter, desde que você more, né, a partir de 3 quilômetros da sua residência. Né? Você pode optar ou não optar. Um detalhe, gente, uma vez recebido o Vale Transporte, primeiro, o Vale Transporte ele serve para casa-trabalho, trabalho-casa. Tá? Você vai ao médico, não é função do Vale Transporte. O Vale Transporte é apenas para a sua locomoção da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Tá?
Ah, mas eu voltei e fui ao médico e usei o vale transporte. Tenha consciência que no mês seguinte a empresa ela vai descontar esse vale transporte. Você vai em vez de você receber 22, você vai receber, né, para 22, o vale transporte para 22 dias, você vai receber apenas por 21. Aí você vai dizer assim, mas professor, eu fui ao médico. Vou repetir. Vale transporte, trabalho, casa, casa, trabalho. Tá? Outra coisa, se você pegou o vale transporte, você tem a obrigação, né, de utilizá-lo, ok? É lei, é um documento que você está assinando. Pô, mas você vai de carro, vai de moto, cuidado, tá? Porque se você sofrer um acidente, você pode ter problemas, ok? Pode ter problemas com isso, tá? Porque se você recebe o vale transporte, né, é para que você realmente use. Pô, professor, uma sexta-feira, eu vou, poxa vida, eu vou ficar um pouquinho mais tarde, né, eu vou para outro lugar. É um risco que se corre, tá? É um risco que se corre, tá bom? Então, são essas coisas, essas questões do quando você entrega, né, o papel, o documento, né, para o colaborador assinar. Seria bacana, né, que a gente explicasse essas coisas para ele, para que ele entenda isso, né, a função do vale transporte. Ele não pode achar que ele vai pegar o vale transporte, vai vender para pôr gasolina no carro. Não é essa a função, até porque e ainda não é nem legal, né, fazer a venda, comercializar o vale transporte. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Depois a gente tem o cartão do PIS, né, que a gente vai lá e pega o cartão, geralmente, né, é o cartão cidadão, né, que a gente retira na Caixa Econômica Federal. O PIS, ele é um benefício, né, que funciona como o 14º salário pago ao trabalhador de baixa renda. O setor privado é PIS e o setor público, né, é PASEP, tá? Os funcionários públicos têm PASEP. O que significa, né, o PIS? O PIS e o PASEP é a sigla do programa. O PIS é Programa de Integração Social e o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Quem tem direito ao abono? Quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano anterior. Ganham no máximo 2 salários mínimos, em média, por mês. Está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. É preciso ainda que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. Algum, geralmente a gente vai lá, né, dar uma arriscada para ver se tem PIS, e a gente recebe só uma porcentagem, né? Vai receber o PIS inteiro quem recebeu até 2 salários mínimos. Quem recebe um pouquinho mais pega esses vezes 50 reais, né? Tem essa... também dá para receber, né? Mas é só um valor fracionado, né? É como se fosse só o valor de pago de juros que você saca, né? O valor pago é de até um salário mínimo e varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente um dozeavos do salário mínimo. Se trabalhou 2 meses, ganha um dozeavos, né? Mas quando é um salário maior, pelo menos recebia ali um saldozinho aí do PIS. Sempre, né, na época do aniversário, né? Tem uma tabela do PIS específica. Uma outra informação que é o CAGED, né? O CAGED, na verdade, toda empresa, ela tem até o dia 7 de cada mês para informar os empregados admitidos e demitidos
né, do mês anterior. Tá? E é por isso que a gente recebe, né, geralmente, né, a televisão sempre lança, né, sempre os jornais, né, sempre colocam a informação, tantos empregados, tantas vagas abriram, tantas vagas fecharam, né, tantas pessoas foram admitidas, tá? É o CAGED que informa isso. Inclusive, qual é o setor, né, qual a atividade econômica que teve determinado porcentagem de aumento de emprego, né? Serviços, indústria e tal, qual as ocupações, né? Porque são informações que o departamento pessoal passa para esse setor, tá? Que é um órgão do Ministério do Trabalho, tá bom? Que agora é Secretaria do Trabalho, tá? Essas informações todas têm no apostila, tá? Que está já disponibilizado no arquivo do Teams. Tá legal? Mas o CAGED é isso. Então, pode ter certeza, tá? Saiu informação de emprego e desemprego, CAGED. E o CAGED, como ele é nacional, né? Então ele absorve, né, todos os dados, né, de todas as empresas, né? E aí depois eles têm que fazer a separação, a tabulação, tudo para poder passar essa informação. Pode ser manipulado? Pode. A gente quer acreditar que não seja, tá? Mas hoje, com a questão da tecnologia, com certeza aí, eu nunca entrei, mas com certeza você tem meios de saber se a informação está correta ou não, tá? Tem meio de se investigar isso. Tá? Por último, né, tudo isso pensando na admissão, é quando a gente, em algumas empresas e determinadas funções dentro da empresa, há uma obrigatoriedade de usar um uniforme, né? Um uniforme, enfim, pode ser um uniforme de recepcionista, pode ser uma camiseta, tá? Essa camiseta, você tem que ter o controle que você entregou uma, duas, três, quatro, cinco para aquele empregado. Então, é interessante que se tenha esse recibo, tá? Esse recibo, a gente não pode esquecer nunca. Quando a gente usa o uniforme de uma empresa, na maioria das vezes você vai usar a logomarca dessa empresa, né? Você vai andar com o nome da empresa, né? Quando você anda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então é por isso que as empresas elas recolhem, né, o uniforme usado. Não tem essa, pô, ficou velho, esgarçou, devolve para a empresa que eles te dão um novo. Por quê? Porque ela vai inutilizar aquele uniforme de forma correta, vai tirar o emblema da empresa, né, logomarca da empresa e tal, do uniforme. Por quê? Eu posso, vamos supor, uma pessoa aí de má índole pode praticar um roubo e deixar o uniforme da empresa para despistar, enfim, pode acontecer uma série de outras coisas. E a gente tem os EPIs, que é o equipamento de proteção individual. Os EPIs, regra geral, você não pode utilizar um EPI no trânsito, né? Em trânsito. Tá? Quando eu falo em trânsito, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, faculdade, faculdade, casa, trabalho, trabalho, faculdade, faculdade, casa. Isso não pode. Tá? O equipamento de proteção individual é para ser usado durante o seu horário de trabalho. Acabou o horário de trabalho, você tira, né, o equipamento, pode ser até um uniforme, guarda na bolsa e coloca a roupa. A gente fala que é roupa civil, né? E vai embora. Tá bom? EPIs não podem ser utilizados fora do espaço de trabalho, tá? Qualquer que seja, tá bom? O EPI. Tanto por exemplo, os vigilantes, por exemplo, né? Os vigilantes, né, não deveriam, né? Eles não poderiam
né, sair de casa uniformizados, né? Tanto é que os uniformes dos vigilantes cada vez menos propícios, né, para que você de ir na rua, né, vem com uma faixa, vem com escrito o nome da empresa no bolso de trás, na perna, ou seja, é realmente uma questão, já são feios, né, que já é para desestimular, né, o vigilante a andar com ele na rua, tá? É um pouco mais difícil de você controlar isso com controlador de acesso, recepcionista, né? Isso não tem tanta questão, porque às vezes é terno, né? É terno, uma camisa com gravata, né? O uniforme é diferente, tá? E também, né? Então, tem que ter uma tolerância para isso. Mas agora, vigilante, não. Outra coisa, tem muito bombeiro civil que gosta de andar uniformizado. Isso é um risco, né? Porque o bombeiro civil, por exemplo, se acontecer alguma ocorrência, ele tem que atender. E ele tem que estar apto para fazer o atendimento. Muitas vezes, né, se ele não tiver apto para fazer um atendimento, ele pode piorar a situação, né, da pessoa, e aí ele se complica, né? Mas tem muito, eu conheço muitos aí bombeiros civis que andam uniformizados, né? Não convém, tá bom? Não porque você está fugindo da responsabilidade. Não, mas não é questão de fugir, porque se você conhece, né? Se você tem o conhecimento, você vai lá e ajuda, né? Quando você está uniformizado, é obrigatório, né? E às vezes você não tem a habilidade suficiente, mas você tem que estar lá. Agora, quando você não está uniformizado, se você não tem a obrigatoriedade, você não precisa pôr a mão, né? Você não está identificado, você não precisa pôr a mão. Óbvio, você vai lá, você ajuda, olha, você tenta, afasta as pessoas, né? Chama 193, não tem problema nenhum. Mas você não vai ter a obrigatoriedade de prestar algum socorro, tá bom? E é isso, gente, tá? Então, nós estamos aí avançando agora, vimos as questões dos contratos de trabalho, né, que podemos nos deparar ao longo aí, né, das atividades, um pouco mais dos documentos, né, a serem entregues, né, o PIS/PASEP é um documento, né, que tem que ser entregue, qual é a função, né, nós revimos isso, na verdade, né, o Vale Transporte, né, a questão do salário de família, nós também revimos, né, reavivamos os dependentes para fins de desconto do imposto de renda, tá? É isso daí, gente. Ficamos por aqui, tá? E maiores dúvidas, espero que vocês tenham anotado, a gente tira durante a aula, ok? Beijo do gordo e até daqui a pouco. Falou, galera.